Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo. Fiz esse vídeo aqui para a gente analisar algumas redações de alunos que tiraram a nota máxima no TJ Maranhão, concurso que foi organizado pela banca Instituto Consuplan. Nós tivemos 5 alunos com a nota máxima, né, e dezenas de alunos aí que tiraram uma excelente nota. E eu separei aqui 2 redações que me chamaram a atenção para a gente analisar como que esses alunos trabalharam a estrutura, trabalharam também, né, o repertório a partir do tema dado, para que você possa também, a partir dessas reflexões, conseguir caprichar na sua produção textual e assim também buscar a nota máxima ou uma nota excelente, capaz de colocar, né, nas melhores classificações, nas melhores posições e garantindo assim a aprovação. Então, senhoras e senhores, vamos lá. Mas para quem está chegando aqui no canal e ainda não se inscreveu no nosso canal, aperta esse danado desse botão aqui, inscrever-se. E além do YouTube, nós temos outras redes sociais bem interessantes. O Telegram Prof. Rafa e o Instagram @Prof. Rafael Reis, que será um motivo de muita alegria tê-los comigo compartilhando ali conteúdos. Uma coisa muito importante, né? Como esse vídeo está sendo publicado no dia 15 de novembro, nós estamos na Black Friday, que vai até o dia 30 de novembro de 2024. Para quem quiser adquirir um dos nossos cursos, e-books, pacotes de correções personalizadas, mentorias de redação, todos esses produtos estão com até 50% de desconto. Basta aplicar o código BLACKMAGO no momento da compra, né? Vai ali no espaço de cupom, digita lá BLACKMAGO que você ganhará um desconto muito interessante. Para quem está estudando para o TJ Rondônia, concurso também organizado pelo Instituto Consuplan, vale muito a pena. Para vocês, né, terem aí um gostinho, aqui no TJ Maranhão, nós tivemos 5 alunos com a nota máxima e dezenas de alunos com uma nota excelente. E eu quero que você também, que está fazendo aí para o TJ Rondônia, consiga esse resultado. Bem, como que o Instituto Consuplan cobra, né? É clássico no Instituto Consuplan utilizar 3 textos motivadores. Aqui eu não vou ler para a gente ganhar tempo mesmo e ir direto à análise, mas eu fiz questão de colocar para que vocês pudessem ter uma noção. Então, ó, primeiro texto motivador, segundo texto motivador e o terceiro é um gráfico, que também obviamente é um texto motivador, né? Tudo, gráfico, imagens, fotos, fazem parte, quando a banca coloca, dos textos motivadores, que é justamente para orientar o aluno a entender melhor o tema, a já anotar ali insights, possíveis argumentos que irá desenvolver. E o tema foi o desafio para a segurança e proteção de dados no meio digital. Então, esse aqui é o tema. Primeira redação que nós vamos analisar aqui, vou até pegar um marca-texto para ficar melhor. Deixa eu só. É da aluna Letícia Gabriela, então ela tirou nota máxima também. E vamos ver como é que ela desenvolveu o texto. Quando a gente já bate o olho aqui para o texto dela, a gente já percebe 4 parágrafos, que é o que eu ensino no meu curso, na minha metodologia. Um parágrafo para a introdução, 2 parágrafos para o desenvolvimento e um último parágrafo para a conclusão. Então, no primeiro aqui, que é a introdução, ela escreve o seguinte: a Revolução Industrial contribuiu para o avanço da internet. Aqui tem uma pequena falha, né, de alusão histórica, mas o examinador provavelmente não percebeu. Na verdade, não é a Revolução Industrial, né, que possibilita o avanço da internet, e sim a revolução das telecomunicações ali por volta de 1990, na viradinha, né, do século XX para o século XXI. Entretanto, não obstante, o ambiente digital deve ser seguro. Na prática, os internautas são submetidos a uma série de riscos. Então aqui ela está apresentando o tema. Agora entraremos na tese. Na modernidade, esse cenário é potencializado por meio da falha na fiscalização da Lei Geral de Proteção de Dados. Então ela já está
mostrando um primeiro desafio, não são os desafios que a banca quer, e a falta de debates públicos a respeito da segurança pública digital, da segurança digital. Então veja, aqui a aluna apresenta o tema e depois monta a sua tese, o seu posicionamento, utilizando uma tese binária, que é também a que eu ensino, no curso. Agora vamos ver se essa tese, se esse posicionamento, de fato foi defendido. Até agora está legal, contextualização, tese, os elementos obrigatórios de uma introdução. Agora vamos para a análise do conteúdo, para ver se ela realmente defendeu esse posicionamento. Em primeira análise, aí o conectivo, de acordo com Durkheim, já utiliza aqui um argumento de autoridade, uma sociedade sem segurança encontra-se em estado de anomia social. Nesse sentido, o referido conceito é aplicado na atualidade em decorrência da falta na fiscalização da LGPD. Olha que interessante, como ela já tinha colocado por extenso, ela não precisa repetir, pode colocar só a sigla. Embora a legislação assegure que os dados do cidadão são invioláveis e seguros, diversos brasileiros são vítimas de golpes diariamente. Isso ocorre porque o Estado não possui medidas eficientes para impedir a proliferação de sites criados para obter dados de terceiros para fins ilícitos, como crimes cibernéticos. Então, está trabalhando um exemplo. Além disso, a punibilidade quanto ao uso inadequado da inteligência artificial se mostra ineficiente devido ao crescente número de casos de pessoas que tiveram suas imagens manipuladas na internet. Assim, tais fatos demonstram que a LGPD descumpre o seu papel de proteção, aqui tem uma cortada, estatal fiscalizado. Bem, mas aqui a gente já consegue perceber que ela pegou a primeira parte lá prometida na introdução e conseguiu desenvolver, utilizando o repertório, explicando esses repertórios no argumento de autoridade, os exemplos concretos que ela trabalha nesse parágrafo. Agora, a nossa aluna vai para o terceiro parágrafo, segundo argumento. Noutra via, conforme Habermas, debates públicos são imprescindíveis para a formação de consensos. Então, aqui ela já utiliza um outro argumento de autoridade, igual ela fez anteriormente. Dessa forma, a população tem importante papel na segurança de dados no meio digital. Por intermédio da educação, torna-se possível criar consensos a respeito do compartilhamento de informações pessoais na internet. Para tanto, é necessário ensinar sobre como identificar sites maliciosos e quais atitudes aderir diante de golpes cibernéticos. Todavia, verifica-se que inexistem ações contínuas no sentido de conscientizar a sociedade quanto à segurança no ambiente virtual, o que o torna inseguro. Outro sim, considerando que o uso da internet é cada vez mais frequente entre crianças, também é indubitável que os pais e responsáveis sejam informados sobre as medidas que podem ser realizadas para seus filhos navegarem com proteção, o que pode ser feito na mídia. Então aqui ela vem e trabalha a importância dos debates públicos, de conscientização, de como agir, de como se comportar de determinada forma na internet para proteger os dados pessoais. Então, mais uma vez, ela está trabalhando o tema que foi dado e está defendendo a tese que ela colocou na introdução, que é muito importante, Esse é o fio condutor do gênero dissertativo argumentativo. Montar uma tese que esteja contextualizada com o tema e que essa tese seja defendida por uma boa argumentação nos parágrafos argumentativos. Testar-te, a fim de que os dados no meio digital estejam seguros e protegidos, é importante que o Estado amplie a fiscalização da aplicação da Lei Geral de Dados Pessoais, que é o que ela vem dissertando e argumentando ao longo da produção. Para isso, urge a necessidade de criar modelos de investigação de criadores de sites maliciosos para aplicar as penas cabíveis. Ademais, debates públicos devem ser realizados na sociedade para conscientizar sobre a segurança virtual. E aí ela finaliza retomando o tema e ela escolhe aqui fechar a conclusão encaminhando uma proposta de solução. Muito interessante, a estratégia que a Letícia adotou
no texto. Agora vamos analisar mais uma redação. Aqui nós temos da Ana Maria, que também tirou a nota máxima. E novamente, se a gente já olhar pelo aspecto visual, a gente já bate o olho aqui, tem 4 parágrafos, então né, a gente já está naquele método do jeito magro de fazer redação, uma introdução, 2 parágrafos argumentativos, conclusão, e aí o examinador já vai com bons olhos, porque ele vai falar assim, pô, eu já vou encontrar ali uma introdução, 2 parágrafos argumentativos, uma conclusão, né, não vou ter muita dor de cabeça com esse tipo de texto. Então, vamos ver como a Ana Maria escreveu o texto dela. Ao afirmar que a tecnologia movia o mundo, Steve Jobs se referia às profundas transformações vivenciadas pela sociedade moderna com o advento do meio digital. Então aqui ela faz uma apresentação do tema a partir das mudanças realmente digitais e cita o Steve Jobs, que é um grande nome dessas transformações. Tal avanço tecnológico foi a razão para a mudança nas relações, comportamentos, comunicações, consumo, dentre outros setores do meio social. Então isso tudo aqui ela utiliza para apresentar o tema. Agora sim ela vai montar o posicionamento, a tese. Entretanto, a tecnologia também apresentou novos e complexos riscos, sendo um deles os desafios para a segurança e proteção de dados nos meios digitais, que se configura hoje como uma das maiores preocupações de governos, empresas e sociedade. Então aqui ela coloca toda a sua tese, todo o seu posicionamento. Agora vamos ver se ela vai defender o que ela prometeu ali. É válido destacar de início que o sujeito moderno faz uso da tecnologia para diversos fins: compras, trabalho, solicitação de serviços públicos, comunicação pessoal, etc. E para a efetivação de tais ações, os indivíduos devem fornecer seus dados pessoais. Então ela trabalhou aqui com um exemplo concreto da realidade, o indivíduo utilizando em diversas tarefas, e mostra que ao utilizar esse serviço precisa fornecer os seus dados pessoais. Contudo, por mais cômodo e célere que seja a utilização de tais serviços, observa-se que o uso das informações dos usuários do meio digital para fins comerciais e o roubo desses dados pessoais mal intencionados são práticas que crescem de maneira vertiginosa. Então, estamos mostrando aqui uma associação entre o nosso cotidiano, e de fato, a gente utiliza muita tecnologia, o dia a dia, e tudo que a gente vai fazer precisa colocar um nome no celular, em alguns serviços CPF, dados, Então a gente entrega muito os dados pessoais. E aí, aquelas pessoas mal intencionadas utilizam, para fins obscuros e ilícitos, esses dados. Então, terceiro parágrafo, segundo argumento. Nesse sentido, a fim de barrar tais ações, alguns mecanismos como a Lei Geral de Proteção de Dados, que era algo central nesse tema, em vigor desde o ano de 2020 no Brasil, e o fortalecimento da segurança cibernética das instituições públicas e privadas foram adotadas. Porém, note-se que tais medidas ainda não são suficientes para evitar, por exemplo, casos de fraude nas solicitações do auxílio emergencial. Então, estou trabalhando aqui um exemplo concreto da realidade social. Programa governamental que destinava valores a pessoas de baixa renda durante o período da pandemia. Nessas ocorrências, dados pessoais foram adquiridos e ilegalmente utilizados por outros indivíduos, prejudicando aqueles que realmente necessitam do benefício público. Então aqui ela utilizou reflexões sobre uma referência à lei, que é a Lei Geral de Proteção dos Dados, como repertório, e exemplos concretos e consequências também, porque aqui quando ela trabalha o exemplo, ela também está trabalhando as consequências. Bem, e por último, a conclusão. Ante o exposto, apesar dos avanços proporcionados na tentativa de mitigar os desafios para a segurança e proteção de dados nos meios digitais, ainda há um longo caminho a percorrer para a resolução desse imbróglio. Para tanto, é necessário que haja uma rigorosa fiscalização das instituições públicas e privadas, visando o fiel cumprimento da LGPD, bem como a severa punição pela desobediência a essa norma legal. Ademais, é preciso que ocorra um intercâmbio entre as nações para o compartilhamento e aperfeiçoamento contínuo de ferramentas de prevenção e combate a ataques cibernéticos, sendo possível, assim, a proteção efetiva dos dados civis e
da segurança nacional. Dessa forma, a resolução da problemática será mais célere e a tecnologia poderá mover a sociedade para um uso mais seguro dos meios digitais. Então, novamente aqui, né, a gente percebe a estratégia da aluna fazer aquilo que tem que fazer, né, de retomar o tema, as ideias centrais trabalhadas na conclusão e encaminhar uma solução que é totalmente, né, aceita aí pela banca Instituto Consulplan. Bem, com a análise dessas redações, espero que vocês tenham conseguido captar o jeitão do Instituto Consulplan, né, e a partir desses dois modelos de redação que tiraram a nota máxima, possa clarear possíveis dúvidas para que vocês também possam, né, desenvolver textos excelentes. Um grande abraço, bons estudos!